Obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar com os irmãos essa lição de número 3, onde nós vamos falar um pouco mais sobre Mardoqueu. Antes de iniciar a nossa lição, eu estava lendo essa semana um relato sobre o George Miller. O George Miller, a história nos informa que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes. 50 vezes foram de joelhos. No final da sua vida, um repórter chegou para ele e falou assim: o que o senhor gostaria ainda de fazer? Ele falou: ler a Bíblia mais algumas vezes, porque eu ainda não conheço a excelência de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? É que nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Esther. Nós já estudamos ele anteriormente outras vezes. Iremos estudar, se Jesus não arrebatar a igreja, outras vezes ainda. E outros livros que nós já estudamos. Então, em toda lição, em todos os trimestres, nós estaremos aqui, todos os professores, nós estaremos repetindo algumas coisas, relembrando algumas coisas e aprendendo alguma coisa, sempre, porque a palavra de Deus, ela se renova todos os momentos que a gente faz a leitura dela. Amém? Então, é natural que um professor venha, fale, o outro venha, também fale, mas nós sempre iremos aprender alguma coisa nova e lembrar alguma coisa a respeito da palavra de Deus. O contexto histórico que envolve o livro de Esther é muito maravilhoso. Primeiro é que o autor do livro de Esther é o escriba Esdras. Ele escreveu Esdras e escreveu também Esther. Isso vai variar de comentário, mas aproximadamente no ano 516 a.C. O cenário que foi escrito foi na Babilônia, ou na Palestina, porque aí nós vamos encontrar Esdras na Babilônia e depois nós vamos encontrá-lo na Palestina. Não dá para poder falar com exatidão, porque vai variar também de comentador. O certo é que nós tivemos 4 impérios mundiais: Babilônia, Medo-Persa, depois grego e depois Roma. E a ombro, que é o governo Medo-Persa. E nesse governo Medo-Persa é que nós vamos estudar sobre a integridade de Mardoqueu. E falar sobre integridade é uma coisa muito boa, porque alguém disse assim, com muita propriedade, uma frase: uma ideia, você discute ela, questiona, tira a razão, para ver até onde vai chegar. Uma causa, você a defende, mas uma convicção, você dá a sua vida por ela. Então nós vamos entender isso. Nós vamos entender que a vida de Mardoqueu, ela não estava baseada em defender uma ideia ou uma causa, mas ela estava fundamentada em convicção de quem ele era e de quem ele servia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O livro de Esther é o livro que não menciona o nome de Deus. Você não vai encontrar o nome Deus no livro de Esther, na literatura, mas nas ações ele está o tempo todo. O tempo todo ele está aqui. Então vamos para o tópico 1. Eu vou ler a introdução e depois quero pedir que o Absin pega o microfone aí e me auxilia, por favor, na lição, na leitura da lição. O tópico 1 diz assim: Mardoqueu e sua integridade. Segundo o dicionário, integridade significa característica da pessoa que é íntegra, qualidade de quem é honesto, que é incorruptível. Os relatos bíblicos mostram que Mardoqueu foi um homem de caráter exemplar. Sua vida é um exemplo de integridade, submissão a Deus. A história de Mardoqueu é importante, pois nos inspira a perseverarmos em integridade, mesmo no meio de uma geração corrompida. Integridade, nós podemos completar isso aqui, somar com isso aqui,
é a qualidade de algo que não é alterado, que não foi quebrado, que não foi fracionado, que ele está inteiro. Isso é integridade. E no contexto de conduta, é alguém exemplar. E eu vou falar muito nisso hoje, então eu quero olhar Mardoqueu como um grande discipulador. Por que um grande discipulador? Porque é alguém que pegou alguém e instruiu, e esse alguém que foi instruído conseguiu andar por conta própria e conseguiu produzir frutos. Isso é ser um discipulador. Ele pegou essa moça, chamada Radassa, e a transformou em uma rainha, pelo seu discipulado, pelos seus ensinos. Agora, para ser um grande discipulador, ou um discipulador, me perdoe até pela palavra grande, porque eu não sou muito de expressar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Eu gosto mais da expressão um homem e uma mulher do grande Deus. Mas, para ser um discipulador, o que é preciso primeiro? É preciso que a pessoa seja tratada, seja curada e saiba quem ela é, de onde ela veio, o que ela está fazendo e para onde ela vai. Não tem como discipular alguém se a pessoa ainda não está resolvida consigo mesma. Mardoqueu era essa pessoa, porque o discipulador, como todo cristão precisa, como toda igreja precisa, nós somos um canal de duas vertentes. Nós somos um canal receptor e um canal transmissor daquilo que nós recebemos. Então vejamos se nós recebemos, mas nós não decodificamos, nós não entendemos, nós não compreendemos como transmitir algo que você não entendeu direito, como transmitir algo que você não tem convicção, que você não confia. Mas Mardoqueu, ele entendeu a mensagem, creu na mensagem, creu no autor da mensagem, e por isso ele teve condições de gerar uma filha na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, 1.1, por favor, abre-se. E aí os irmãos fiquem à vontade para completar, perguntar, questionar. Vamos participar. Integridade consistente em terra estranha. É impossível falar sobre o livro de Esté sem que venha à mente o cativeiro babilônico. Este fato, ocorrido no século 6 a.C., é um dos mais importantes da história hebraica. Diversas fontes arqueológicas e livros históricos e proféticos da Bíblia, como Daniel, Jeremias, Ezequiel, Neemias, Esdras e outros, nos oferecem melhor compreensão dos acontecimentos que marcaram esse momento. Ciro, o rei da Pérsia, derrotou o Império Babilônico e permitiu que os exilados retornassem aos seus países e reconstruíssem suas cidades. No entanto, muitos judeus optaram em ficar na Pérsia. Um dos motivos que fizeram com que alguns dos judeus não voltassem à sua terra natal foi a situação profissional e econômica estáveis, pois muitos trabalhavam no comércio, outros estreitaram laços familiares com os povos locais. Ponto. Mardoqueu não acompanhou os que se mudaram para a terra de Judá, porém, mesmo vivendo em terra estranha, não perdeu a sua integridade e devoção a Deus. Glória a Deus. O cativeiro babilônico durou 70 anos, profetizado precisamente por Jeremias. Ao findar 70 anos, esse rei Ciro, rei persa, vence a Babilônia e assume. E Ciro, chamado em Isaías de meu servo, ele dá um decreto para a repatriação. Essa repatriação ela foi feita em 3 levas. A primeira delas foi liderada por Zorobabel, depois Esdras e, por fim, Neemias. Por isso que o templo é chamado de Zorobabel, o templo de Zorobabel. E houve um grupo que não quiseram voltar, porque era facultativo. Quando o rei Ciro deu o decreto
para a repatriação, os judeus que quisessem voltar e acompanhar os sacerdotes para a reconstrução do templo, da casa de Deus, eles tinham essa liberdade. Os que não quisessem poderiam ficar na terra. Então nós vamos encontrar nesse contexto qual a ordem aonde o Mardoqueu estava. Abra sua Bíblia, por favor. Esdras, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Esdras, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Eu vou ler, se é possível colocar na tela? Se não for, não tem problema, nós vamos aqui na Bíblia. Diz assim: e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Isso significa que Dário foi o segundo rei. Esse Dário era o amigo de Daniel que o livrou lá, o colocou, depois tirou ele da cova dos leões. E sob é por baixo, aqui está por cima, sob por baixo. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E aí vem uma conjunção aditiva. E, nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitrate, Tabiel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita e os caracteres eram em aramaico e na língua siríaca. Então, pela ordem do escrito de Esdras, Assuero era o terceiro no império. Aqui não é uma coisa muito fácil de afirmar, porque tem alguns estudiosos que vai afirmar que Artaxerxes e Assuero eram títulos. Mas o Esdras deixou isso aqui muito claro no reinado, e não o caracterizou como Assuero primeiro, segundo e terceiro. Então, eu quero ficar nesse contexto que depois de Dário ele assumiu. O Dário deu o decreto, a repatriação aconteceu com Zorobabel, depois com Esdras, depois com Neemias. E ele foi um dos que ficou no reinado do rei Assuero. E esse Assuero, ele governava 127 províncias, ou 127 estados, desde a Etiópia até, no primeiro capítulo de Esther, aí vai falar, me auxiliem aí, por favor. Até a Índia, da Índia até a Etiópia. Então, o reinado de Assuero, ele era muito amplo. Não diz que os demais tinham a mesma atuação, ou o mesmo alcance, mas frisou bem o dele. Esse Assuero, eu vou rapidamente passar aqui o resumo. No segundo ano do seu reinado, ele convoca todos os governadores de todas as províncias e os seus príncipes para estar no palácio, para mostrar a grandeza do seu reino. Isso durou 180 dias. 180 dias, ele viajando pelo palácio, pelas cercanias do palácio, mostrando toda a grandeza do reino. Quando terminou os 180 dias, ele inicia um banquete. E aí ele chama não só eles, mas a população para o jardim do palácio. E aí ele toma o vinho e pede para convocar a rainha Vasti. A Vasti queria o palácio, queria o rei, mas não queria pagar o valor, o preço. E ela foi destituída, e a Bíblia nunca mais falou nela após ela ser destituída. E aí sim inicia todo o trabalho que nós conhecemos. Por conselho dos jovens, aí o rei Assuero convoca todas as virgens para aquele momento maravilhoso, e entra o discipulador Mardoqueu. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente entender bem esse negócio do cativeiro, nós precisamos ler Jeremias, precisamos ler Daniel, Ezequiel, Esdras e Neemias. Obrigado. Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida até o presente momento, fiquem à vontade, ou algum complemento, viu? Esse é o cenário. Então, vamos lá. A integridade na criação e acompanhamento de Esther. Aqui entra um relato sobre o discipulado, o ensino. Por favor, irmão Abson. A conduta de Esther nos faz ver que Mardoqueu a educou nos caminhos do Senhor. Esther chegou a ser rainha, mas ela não perdeu o amor ao Deus que fora ensinada por seu primo. Ela sabia que precisava acordar todos os dias nos braços do Senhor. Salmo 139, 18, Esther 4, 15 ao 17. Mardoqueu, como um bom educador, não queria nada mais do que saber que sua prima era uma pessoa de caráter, ou seja, uma mulher que possuía honra, bondade e integridade. Devemos aprender com Mardoqueu que a integridade de nossas crianças também tem um tremendo impacto para além da nossa própria família. Ele nos ensina, por meio da educação de Esther, que um bom caráter não é genético, deve ser ensinado e aprendido. Aqui entra o departamento infantil, a educação no lar e o departamento infantil, a importância. Nós precisamos entender que a formação de um ser humano, de um cristão, ela parte de 3 princípios e não dá para terceirizar. A família em casa educa, a escola alfabetiza e a igreja evangeliza. Se cada uma das 3 instituições cumprirem o seu papel, nós teremos um cidadão de bem, compreendendo o seu lugar e respeitando cada um no seu devido posto. A questão é que muitas vezes as pessoas querem terceirizar. A família chega aqui, coloca a criança e acha que todo mundo é obrigado a suportar o menino birrento, chorão, teimoso, corredor, porque está na igreja, mas não educou em casa. E aí vai ter dificuldade lá na salinha do departamento infantil. E a gente conhece muitos testemunhos negativos nesse ponto. Por que que os educadores sofrem lá no colégio? Porque não houve limites e educação em casa. Então, cada um tem o seu papel. E nós, como igreja, temos o papel de ensinar as famílias a educar suas crianças. Colocar limites, mas também formar um caráter cristão. Porque a psicologia nos ensina que a personalidade se forma até os 6 anos de idade. Mas o caráter, ele é mutável, ele é moldável, ele é construído. E precisa se construir um caráter cristão nas crianças. Mardoqueu fez isso com maestria. Jesus, ele falou, olha, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulos é uma das missões mais difíceis e mais nobres que existe na face da terra. Agora a questão é, a pessoa vai fazer discípulo para quem? Porque quando alguém aceita Jesus, teoricamente ele é um bebê, ele é uma criança. E o discipulador pode fazer dele um discípulo para si. E aí ele vai imitar as vestes, a fala, os gestos, e tudo que a pessoa fala é batido o martelo como verdade absoluta. Mas quando se vai fazer um discípulo para Cristo, então o discipulador ensina que o discípulo aprende com toda a igreja, ele alimenta de todos os irmãos, de todos os pastores, de todos os obreiros, de todas as irmãs, e ele forma uma personalidade própria, ele e Cristo. Aleluia. Isso é fazer um discípulo para Cristo. E não ter ciúme. O discipulador não pode ter ciúme.
Porque é possível que o Senhor use mais um discípulo do que o discipulador. É possível que o Senhor use mais alguém que está aprendendo do que o seu mestre. Mas aí o mérito está, passou pela minha mão, foi o primeiro, é meu filho na fé, meu filho no ministério, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mardoqueu tinha isso em mente. E vou abrir um parêntese aqui, para a gente falar um pouquinho do departamento infantil. Diáconos e diaconisas que cuidam do departamento infantil, os professores estão inclusos, mas nem tanto. Os diáconos e diaconisas são os responsáveis pelas nossas crianças gostarem, crescerem amando a igreja, amando a palavra, amando Jesus, ou chegar na fase da adolescência e da fase adulta e dizer: eu não vou mais na igreja, porque eu não tenho boas lembranças da minha infância na igreja. Eu conheço pessoas que chegou a falar para mim: eu tenho uma orelha maior do que a outra, porque quando eu era criança, os diáconos eram carrascos e meu pai não deixava eu dormir no culto. Eu ficava cochilando e ele puxando minha orelha. E hoje eu sou desviado e não quero nem saber de igreja. Conheço algumas pessoas assim. Era um terror. Dá trabalho. Bem elétrico. Eu sei. Pastor Valtinho, fala. Eu fui diácono muito tempo, graças a Deus eu sou ainda. Mas na minha época nós éramos, a igreja lá dos 240 membros, nós éramos uns 3 diáconos. Então, diácono, nós fazíamos assim. E diácono tem um problema sério. Se um diácono fica lá na portaria, o outro acha que o culto é lá fora. Aí vem um diácono, vem um irmão, daqui a pouco tem uma rodinha de 4 lá na porta. Aí eu saía da porta, entrava pela outra porta e vinha. Aí os meninos corriam, e tem mãe que infelizmente acha que chegou na igreja, ela está livre do filho, aí solta o filho. Tem mãe que os filhos são intocáveis, mas tem mãe que ela chega na igreja, ela respira. Graças a Deus. Se é neném, ela coloca na mão de quem gosta de menino e esquece. Só no final do culto e diz: o culto não podia nem acabar. Está bom demais. Pega só para ir embora. Mas aí a gente tinha aquelas mães, e ainda tem, que é muito severa, né? Aí a gente pegava o menino assim, vinha correndo, de repente você pegava o menino e colocava no colo da mãe e não olhava na mãe. Aí depois você pegava só o menino sozinho, tirava uma balinha do bolso, dava para o menino, fazia amizade com ele. Ele não ficava santo ainda, mas ficava amigo. Então o diácono tem que ter sabedoria. Compra lá R$1, R$2 de balinha, balinha macia. E cuidado com o tamanho do menino, senão ele engasga com a balinha, aí é outro problema. Mas você vai administrar a situação, porque tem criança de todo jeito. E elas têm que crescer tendo uma boa lembrança da igreja. Nós tivemos um diácono que ele pediu para sair da portaria, porque tinha 2 primos que pegou ele de empreita, e ele chegou e falou: ou eu vou sair da portaria, ou eu desvio, ou eu dou um infarto. E os meninos eram filhos de pastor, e eles tinham por volta de 10, 12 anos. Ele pediu, ele saiu, porque ele não suportou. Quem queria falar? Pastor Joel.
menos era para matar. Entre aspas, foi boa a reunião das crianças. É o que elas estavam sentindo. Foram sinceras diante de Deus. Ele não morreu, mas pediu perdão. Então, o Mardoqueu, ele lidou com a criança. E lidar com criança, é só quem lida com criança para saber. Teoricamente, não dá para falar. Porque cada um tem um comportamento. Você vai ter um que é quietinho e você vai ter uns que é elétrico. E às vezes são irmãos de sangue. Um é quieto e o outro é elétrico, não para. Agora tem que formar o caráter de Cristo nos dois. E aí o Senhor vem dizendo, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. A expressão ensina o menino no caminho é diferente de dizer ensina o menino o caminho. Ensinar o menino o caminho é eu dizer para ele, vai para a igreja, você vai melhorar. Ensinar no caminho é eu pegar na mão do menino e dizer, vamos para a igreja adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ensina no caminho, vai junto, faz o trabalho. Esse é o discipulado. Exemplo. E aí, para os pais aí que têm criança pequena, conselho. Primeiro, chega nele e conversa amorosamente, muda o som da música do toque do celular. Põe uma música, ainda que seja agitada, mas uma música que fala de Jesus, uma música que ele goste. Segundo, comece a investir comprando, hoje tem as plataformas, mas alguma coisa para que a criança cresça ouvindo coisas boas. Na minha época, eu comprava muito microfone, CD, DVD, enfim, um material evangélico para que a criança se alimente de coisas boas. Ou as nossas crianças se alimentarão de coisas boas espirituais, ou elas se alimentarão do videogame, se alimentarão das programações da TV e se alimentarão daquilo que os amigos falam lá na televisão, lá na escola e no WhatsApp. Então é educação infantil, discipulado. E a Bíblia é muito clara, do que está cheio o coração, disso fala a boca. Quando você vê duas crianças se encontrarem e só saem nomes de filme, de jogos, de tudo, é o que ela está se alimentando. Porque quem se alimenta de coisa boa vai falar coisa boa, quem se alimenta de coisa ruim vai falar de coisa ruim. É de acordo com o alimento. Não tem como alguém almoçar um arroz com feijão e ovo e falar de carne. Né? Vamos mais um pouquinho então. 1.3. Integridade na atitude para com o rei Assuero. O livro de Esther revela fatos e acontecimentos que evidenciam a integridade de Mardoqueu para com o rei da Pérsia. Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, ficou conhecido por criar sua prima Esther como filha. Está em Esther 2, 5 a 7. Foi um homem inteligente que agiu conforme a direção de Deus. Ele ficava sentado à porta do rei e ali sabia o que acontecia na cidade. Esther 2, 21. Certa vez escutou que dois homens emboscaram contra o rei Assuero e avisou Esther, que levou a notícia ao rei, evitando assim a sua morte. Está lá em Esther 2, 21 ao 23. Mesmo em terra estrangeira, Mardoqueu permaneceu em sua trajetória de integridade. Que seu exemplo nos inspire a nos dedicarmos com mais afinco e amor à seara do Mestre, a fim de que cumpramos a missão que ele nos entregou. Glória a Deus. Mardoqueu é mais um exemplo para nós na sua integridade. Ele era judeu, estava em Babilônia, ou que agora era Pérsia. Vamos falar que ele estava então na Pérsia. A diferença é que a Pérsia não estava
em Mardoqueu. Então, não é o lugar que nós estamos, é o que está dentro de nós que vai fazer a diferença. O Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam em Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. O que estava dentro deles era o Deus de Israel e Jerusalém. Então, o que vai fazer a diferença, independente do lugar que nós estejamos, é, de fato, aquilo que está dentro de nós. Agora me chamou a atenção, eu quero abrir um parênteses aqui para falar de um assunto rápido. Esses dois homens que levantaram contra o rei Assuero, eles eram eunucos. E eunucos, tinha 3 tipos de eunuco. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 19, versículo de número 12. Eu achei por bem abrir esse parênteses aqui para a gente analisar esse tópico. Mateus 19, 12. Quem encontrou, por favor, leia para nós aí. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Esses 2 eunucos aqui, que levantou contra o rei, eu não entendi assim, tentei entender a mente deles, mas não consegui. Mas eu tenho um pensamento pessoal. Por algum motivo, e não sei se o Assuero ou se outro, isso é eu que estou pensando, não está escrito. Eles eram revoltados contra o rei, eles queriam a morte do rei. Então, penso eu que eles haviam sido castrados por ordem do rei. Você não precisa concordar comigo, mas eles queriam a cabeça do rei. E eles tramaram entre os dois. Por isso é que o Mardoqueu, assentado à porta, como alguém que nem ouvia o que eles falavam, percebeu tudo. E o Mardoqueu agora, como uma pessoa íntegra, ele viu que a vida do rei corria risco. Detalhe, sendo ele judeu, ele tinha interesse na morte do rei? Primeiro, ele já tinha liberdade para ir para Jerusalém. Não foi. Segundo, a Ester já estava no palácio. E terceiro, a Bíblia diz que aonde nós estivermos, nós devemos orar pelaquela cidade, para que ela tenha paz, porque na sua paz nós teremos paz. Então ele estava cumprindo o princípio da palavra. E ele, de imediato, ele não foi conversar com nenhum outro judeu, ele foi fazer com que a notícia chegasse aonde precisava. E aqui eu aprendo que, de tempos em tempos, no meio do povo de Deus, surge um grupinho com uma conversa, com uma intenção, com um projeto de faccionar, de dividir a igreja. E o obreiro que ele tem integridade, que ele é idôneo, ele se inteira do assunto e procura o seu pastor e diz, olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso. E quem está fazendo é o fulano, fulano e fulano. Por quê? Porque ele está trabalhando para o bem do reino. Mas acontece. Não acontece, pastor Juvenil? Muitas vezes. Às vezes a pessoa chega e de repente ele tem um grupinho, e de repente ele tem uma ideia, ele discorda, e aí ele começa um burburinho com a intenção, tem uma expressão aí, com a intenção de puxar o tapete do pastor. Mas eu gosto muito de afirmar, crente não tem tapete. Crente que tem compromisso com o céu,
por baixo dele, ele é firmado na rocha. Então, como é que você vai puxar o tapete de quem tem rocha debaixo dos pés dele? Aleluia! Então, quando alguém, o fulano quer puxar o seu tapete, diz o meu, não, eu não tenho. Por quê? Porque o fundamento é pedra, é rocha, é Cristo. Aleluia! Então, não tem como fazer isso, irmãos. Mas eles tentaram, mas não teve jeito, porque tinha um homem de Deus lá. Ainda dentro dessa questão do eunuco, abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis 39, 1. E nós já vamos ler Pedro aqui para a gente tocar para frente. Gênesis 39, 1. É só para a gente entender um pouquinho essa questão dos eunucos lá, que tentaram tirar a vida do rei. Quem encontrou, leia, por favor, irmão Abson. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Tem outra Bíblia aí que essa sua é corrigida? E José foi levado ao Egito, Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Obrigado. A sua falou eunuco, Abson? Falou não. Pois é esse detalhe aí. Ele era eunuco e era capitão do rei da guarda, lá do Egito. Mas ele tinha uma mulher, a Potifera. O que é que eu quero mostrar aqui? Isso é só um parêntese que eu abri, não está dentro do contexto da revista, mas é sobre os eunucos. Os dois eunucos tentaram tirar a vida do rei Assuero. Esse aqui, para manter as aparências de um homem normal, de um homem que tinha autoridade sobre o exército de Faraó, arranjaram para ele um casamento. Mas ele era eunuco. Eunuco é o elemento que não mexe com mulher. Ou ele é feito por conta própria, ou ele é castrado pelos homens, ou ele é assim de nascença. O Potifar era eunuco. Por que a mulher de Potifar deu em cima do José? Porque ela não tinha homem em casa. Porque ela se sujeitou a casar com um eunuco. Já viu aquela história? Eu vou casar com alguém independente do que aconteça, porque eu vou ter status e vou ter dinheiro. Ela se sujeitou a isso. E lá na frente deu o problema com o José. É exatamente isso que acontece até hoje. E às vezes a gente tem uma outra leitura da história e pensa errado. Mas essa questão de ser eunuco é o que Jesus falou. Nem todos podem receber. Quem puder, receba. Mas nem todos podem. E esses dois lá, eles eram revoltados com o rei. Vamos andar mais um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 7. E aí a gente volta para o assunto. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. 1 Pedro 2, 7? Não, eu quero a 17, me perdoe. Ah, tá. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Honrai ao rei. Foi exatamente isso que ele fez. Quando Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 3, ele diz: honra a quem tem honra. Honrar a quem tem honra não é sair por aí bajulando, porque a bajulação, ela cansa quem está recebendo. Mas a verdade, a sinceridade, a integridade, ela transmite segurança, confiança. Honrai o rei, honrai o líder, honrai as autoridades, mas cada um dentro da sua e dentro do seu local. Amém?
abre aspas, você encontra um policial sem farda, apaisando, você vai respeitar ele como cidadão, mas você não vai honrar ele como autoridade, porque ele não está em serviço, em operação. Então, quando alguém encontra alguém na rua e ele está fora do seu posto, fora da sua farda, é natural que ele seja tratado como cidadão comum. Seja ele juiz, seja ele pastor, seja ele policial, seja ele quem for. E a primeira coisa que nós temos que entender é que não há nada melhor do que respeitar alguém e ser respeitado por alguém, independentemente de cargo, de posição e de posses. Só o fato de alguém te respeitar já é louvável. E quer ser respeitado por alguém, pode ser até o maior bandido, a maior facção lá do Rio. Olha no olho da pessoa, pergunta o nome dele. Se ele olhar para você e falar, meu nome é Pitbull, você diz, não é. Você tem um nome de registro. Qual é? É José, João. Conversa com a pessoa, o chama pelo nome. Ele te olha diferente e passa a respeitar você. Às vezes a gente conversa com alguém 2, 3, 5 minutos. Algumas vezes, qual é o nome? Diz, não sei. Falta de interesse. Então nós precisamos ter interesse pelas pessoas. Quando você respeita, é recíproco, você é respeitado. Regra, existem as exceções. Amém? Glória a Deus. Já que nós paramos aí, meu Abson? Tópico 2, né? Por favor. Introdução ou 2? O 2, pode iniciar. Mardoqueu demonstra discernimento. Mardoqueu demonstrou discernimento ao denunciar a trama para matar o rei e instruir Esté sobre o perigo existente caso ela revelasse a sua verdadeira identidade. Aprendemos a enxergar por meio da vida de Mardoqueu que a intimidade com Deus nos oferece maturidade e capacidade para discernir entre o bem e o mal. Glória a Deus. Ele ouviu, discerniu, entendeu. Ele poderia ter falado com outro judeu, ou poderia dar um jeito de mandar um recado para o rei. Mas ele mandou falar com Esté. Por que que ele mandou falar com Esté? Porque ele sabia o caráter de Esté. Então ele confiava em Esté. E aqui abre um parênteses para todos nós. Nós não podemos e não devemos tratar de assuntos íntimos ou sérios, ministeriais ou não, com pessoas que você não confia. Dentro da igreja tem algumas pessoas, não são todas, que se você contar para ela um problema sério, é dentro de instantes, está na primeira página do jornal, da fofoca, do Facebook, do WhatsApp, do Instagram e de outros mais. Não sabe guardar segredo. Então tem que passar a mensagem certa para a pessoa certa. Ele discerniu os fatos e sabia exatamente o canal para chegar até o endereço correto. Se colocar no carteiro errado, vai ter problema. Tem coisas que você tem que saber quem que você procura e quem que você compartilha. Alguém disse o seguinte: quando alguém conta um segredo seu para alguém, é porque ele é fofoqueiro. A outro falou, não, não é. É porque ele não correspondeu à confiança que foi depositada nele. Corresponder à confiança que foi depositada em alguém, em um cristão, significa alguém te contou. Da sua boca não sai. Se a pessoa contou para você e contou para mais alguns, aí é ela e Deus. E o negócio, né?
Mas aí não saiu de você, você tem a consciência limpa diante de Deus. Pastor Toninho. Exatamente. Iam sair fora, ou poderia chegar no ouvido de Amã, torcer o negócio. E o que mais existe, vamos falar do contexto, era um inimigo dos judeus. Eu falo sempre que tem dois que gostam de crente. O primeiro deles é Jesus, e o segundo é outro crente. Não se engane, o mundo não gosta de crente. O mundo gosta da sua honestidade, gosta do seu trabalho, gosta do seu caráter, gosta do seu desempenho. Quando você fala a palavra de Deus, o semblante da pessoa revela aceitação ou rejeição, isso dentro da sua casa, com seus familiares e amigos, na hora. Quando você fala de Deus, quando você fala de Jesus, aí manifesta na hora. Sim, irmã Andréa. Pastor Everaldo. Pronto, glória a Deus. Mas alguém faz alguma coisa errada. Não se fala o indivíduo, mas se fala a corporação e a classe. Aí Jesus falou o seguinte: é mister que venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem eles vierem. Então Deus é que vai cuidar de cada um. Mardoqueu aqui não estava preocupado com a conduta dos demais judeus, exceto com a vida. Ele estava preocupado com a conduta dele, com o canal certo para chegar à mensagem. E a mensagem tinha que ser clara. E tinha que ser para alguém de confiança. Aleluia. Então, converse, conte. Ah, mas na igreja não tem ninguém. Deixa eu falar um negócio. Um dia, sobre essa questão de confiança. Um dia o profeta Elias chegou e falou para o Senhor: Senhor, mataram todos os seus profetas, e só eu fiquei, Senhor. Aí o Senhor falou para ele: não, lá em Jerusalém tem mais 7.000. Eles também não adoraram Baal, não. Eles também não dobraram o joelho, não, Elias. Em outras palavras, aplicando para os nossos dias, em todas as congregações existem pessoas que têm compromisso com o céu, que são confiáveis e que estão prontas para te ajudar e para me ajudar quando nós necessitamos. O que eu preciso é conhecê-las, é ter intimidade, é fazer conhecido e conhecer delas, para que na hora da necessidade eu as procure e receba um conselho de Deus. Todo lugar tem pessoa séria, todo lugar tem crente. Em todo tempo Deus tem o remanescente. Em todo tempo Deus tem os 7.000. Nós não precisamos ficar generalizando, senão a gente está copiando o mundo. Generaliza a instituição por causa da conduta de 1, 2 ou mais elementos. Amém? Glória a Jesus. 2.1, por favor. Vivendo em terra estranha. Mardoqueu, mesmo vivendo em terra estranha, entendia que Deus é fiel no cumprimento de todas as suas alianças e promessas. Certamente Mardoqueu era conhecedor da aliança existente entre Abraão e o Senhor. Mardoqueu percebeu que o povo judeu corria o risco de ser exterminado e que ele e Esther poderiam fazer alguma coisa para que não acontecesse tal tragédia. Se Deus tem promessa em nossa vida, devemos crer que Ele cumprirá. Não devemos deixar que os Amãs da vida venham impedir nossa trajetória.
nos amedrontando. Mardoqueu nos ensina que, não importa onde estejamos, nos momentos de crise, não adianta ficar se lastimando e chorando. Sua história de vida nos faz observar que, nesses momentos, é preciso orar, jejuar e buscar a face do Pai até que Ele envie o seu socorro. Deus seja louvado. Eu já falei e vou voltar a repetir. Não é o local que nós estamos, é o que está dentro de nós. Ele estava na Pérsia, mas a Pérsia não estava nele. Já ouviu a expressão dentro da igreja falar assim, ó, fulano foi para a faculdade e desviou? Nós ouvimos muito isso. Entre os obreiros, entre famílias, pais de jovens, faculdade não desvia ninguém. Faculdade só revela o que já estava no coração da pessoa. Ela estava dentro da igreja, terminando o ensino médio, prestando o vestibular ou o Enem, mas já estava desviado. Só não manifestava. Faculdade não desvia ninguém. O mundo não desvia ninguém. A questão é, em todos os relacionamentos, sejam eles cristãos, sejam eles comerciais, sejam eles familiares, acontecem duas coisas. Ou nós influenciamos, ou nós sofremos a influência. Ou nós vendemos a nossa ideia, ou nós compramos a ideia do outro. Aleluia. Aí eu tenho que me posicionar, eu consegui influenciar ou eu fui influenciado? Lá no meu trabalho, eu gerei influência ou eu sofri influência? Eu ouvi alguém falando de algum aspecto religioso. Ele me convenceu? Ou eu ouvi por educação e depois eu fui refutá-lo à luz da palavra? Aleluia. Para não ser influenciado. Mesmo que você não tenha oportunidade de evangelizar, mas você ouviu. E Paulo disse, ouvi de tudo. O fato de você ouvir uma pessoa, talvez um tempo excedente do que você podia, e não ter oportunidade de falar nada, não significa que você sofreu influência. Significa que apenas você foi educado e numa próxima oportunidade, você terá a oportunidade e você vai transmitir as suas convicções para aquela pessoa. Então não é a terra estranha. Eu gosto muito de um personagem que está no segundo livro dos Reis, sobre Naamã. E é um personagem anônimo. E ninguém fala. Mas que faz toda a diferença na questão da terra estranha. Olha a importância do discipulado. A menina estava na casa do Naamã. Não tinha pastor, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha os amigos, não tinha os primos, não tinha ninguém. Mas ela estava firme, com convicção. E quando eu li aquele texto a primeira vez, eu já passei a amar a mãe daquela menina, que é a personagem mais importante de todo aquele cenário. Porque a mãe daquela menina conseguiu formar um caráter tão forte, tão convicto, que ela estava não em outro estado, ela estava em outro país. E ela falou com a mesma convicção sobre o profeta Eliseu. Não é o local, não é a terra estranha, é o que está dentro de você que vai fazer a diferença onde o Senhor te colocar. Louvado seja o nome de Jesus. Então era no cativeiro. Tinha passarinhos e belas flores, tanto na Babilônia quanto na Pérsia. Mas nada disso influenciou os servos autênticos do Deus vivo. Glória a Deus. Vamos ler rapidamente aí, por favor. 1 Coríntios 2,15. E eu quero encontrar um texto aqui. Enquanto o irmão procura, eu vou ler aqui.
Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Louvado seja o nome de Jesus. Você está em terra estranha. Muita gente não entende, mas você entende. Você discerne, você sabe. Por quê? Porque o Espírito Santo revela. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero encontrar um negócio aqui. Quando ele manda, às vezes, o discipulador, o líder, o pastor, existem momentos de firmeza, de exortação. E isso é necessário. E a gente tem que ouvir e tem que entender. Se está falando a palavra, glória a Deus. Se não está, eu preciso considerar de outra forma. Mas quando o Mardoqueu manda o recado para Esther, ao ouvir o recado sobre entrar na presença do rei, que ameaçava todos os judeus, e é natural isso, permita-me falar aqui como uma crente que não tinha ainda tanta maturidade, ela deu uma recuada lá no palácio. E aí ele firmou ela na palavra, com os princípios. Aí ela tomou uma posição. Abra a sua Bíblia, por favor, Esther, capítulo 4, versículos 11 e 12. Preste bem atenção nesse texto aí, para vocês verem a palavra dele e a resposta dela. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, Esther, dizendo para ele como resposta, nesses 30 dias, não sou chamada à presença do rei. Foi a resposta dela para Mardoqueu. Aí Mardoqueu manda outra palavra. Então disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Ou seja, você está no palácio, foi coroada a rainha, o anel foi selado, a sentença para os judeus. E você não pense que se os judeus forem exterminados, você vai escapar só, porque você está na casa do rei. Aí ele continua, porque se de todo, verso 14, se de todo te calares neste tempo, vírgula, olha só, se você que está aí no palácio do rei, de todo se calar nesse tempo, aí sim ele mostra quem ele é e quem é o Deus que ele serve. Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Olha só, você está achando que você vai estar aí dentro do palácio e você vai escapar? Se você ficar caladinho aí, você vai morrer também. Agora, pode ser que para tal tempo Deus te levantou. Então, toma uma posição. É o momento em que o discipulador chegou e firmou o compromisso dela com Deus. Ele disse, se você se calar, livramento de outra parte virá para os judeus. Ou seja, o Deus que os judeus servem não desampara e não nos deixará morrer por causa de um decreto de um rei.
Se você falar, vai ter livramento. Se você não falar, vai ter livramento do mesmo jeito. Aleluia! Aleluia! De todas as formas, a igreja tem livramento da parte do Senhor. Ou ela vem do leste, ela vem do oeste, ela vem do norte, ela vem do sul, ou ela vem de cima, mas Deus faz com que a igreja tenha livramento em todos os casos. Porque nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos mais um pouquinho aí. 2.2. Percebendo as oportunidades. A Bíblia registra dezenas de personagens que souberam aproveitar as oportunidades. Davi foi recompensado por sua coragem, Abraão foi recompensado por sua fé, Jó foi recompensado por sua paciência, Raabe foi recompensada por sua escolha, Ruth foi recompensada por sua decisão, entre outros. Mardoqueu faz parte dessa lista. Ele foi honrado por ter tido a oportunidade de se calar ou denunciar a trama de morte de rei. Porém, ele escolheu fazer o que era certo. A atitude de Mardoqueu nos faz ver que uma grande oportunidade nos conecta a outra oportunidade, a outras oportunidades, que estavam, de alguma forma, ausentes antes de serem expostas. Muitas vezes, pequenas oportunidades são o começo de grandes honras. Glória a Deus. Oportunidades. Como é que nós vamos saber a oportunidade de Deus quando ela chega na nossa vida? Como é que nós vamos entender isso? Está corretíssimo. Mas eu vou acrescentar mais um pouco. Como é que eu vou saber o meu chamado? Vou falar de obra. Como é que eu vou saber o meu chamado na obra? É para pregar, tocar, cantar, ficar na portaria? O que eu gosto de fazer na obra? O que eu gostaria de fazer na obra se eu não estiver fazendo nada? Aquilo que eu gostaria de fazer na obra, eu preciso estudar, conhecer e me preparar. Para que a oportunidade não seja passada em branco, a primeira coisa, o cristão deve se preparar. Preparar para quê? Eu quero um dia cantar lá na frente. Você ensaia na sua casa, você toca um instrumento na sua casa, você estuda música na sua casa. Por quê? Porque no dia que alguém falar, convida o irmão ou a irmã para trazer um louvor, ela vem aqui, o que vai apresentar? Ah, irmão, é para Deus, é de qualquer maneira, mas a oportunidade veio. É para Deus, é de qualquer maneira. Mas quem está ouvindo? É só Deus ou é Deus e a igreja? Deus e a igreja. Aí deixa eu usar uma expressão bem simples. Aí se a pessoa vem aqui com a voz de taquara rachada, quando é que ela vai ter outra oportunidade? Mas a oportunidade veio. Sim, Eliabe. Tadinho dos irmãos, que vão ouvir. Aí alguém fala, mas lá na igreja só o fulano que prega, só o fulano que ensina, só o fulano, tem aquela panelinha. Aí chama o irmão aqui, o irmão, agora eu vou falar um negócio aqui que vai pegar todos nós. Chama o irmão aqui, o irmão chega aqui, pega o microfone, aí ele pega a Bíblia e folheia de um lado para o outro e deixa a Bíblia aqui aberta mais ou menos no meio. Aí ele fala, irmão, o mundo está matando nós tudo com a pandemia. E a coisa está feia. Vamos orar. Abre aspas. O vírus está tendo mais oportunidade aqui do que Jesus. Mas a oportunidade veio. Só que não saiu nada. Quando é que ele vai voltar de novo?
Vai dar um tempo. Então a oportunidade veio para Mardoqueu, ele estava preparado. Quando fala de preparação, não está falando de ser anjo e nem de ser perfeito. Apenas de ter alguma coisa naquilo que você está aguardando a oportunidade. É só isso. Ter algo para oferecer. Ainda que seja meio misturado, mas tem. Fala, pastor Joel. Exatamente. Todos. É. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que Deus te dá, temos que estar preparado. Se o seu dom é para orar, você tem que orar. É para louvar, você tem que estar preparado para louvar. Se Deus te deu o dom de pregar a palavra, você tem que ler a palavra, porque se você não ler, você não dá conta. Verdade. Se Deus te deu a oportunidade de você ensinar, você tem que ler, porque só a palavra ensina nós. É. Sim, Andréa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E não só para a família, para toda a igreja. Porque uma coisa é a pessoa vir aqui e ensinar 6 meses, ensinar 1 ano. Agora, quantos anos o pastor Juvenil ensina na mesma igreja? Prega na mesma igreja. E tem alimento. Teoricamente, humanamente, não precisava mais preparar, mas por que se prepara? Porque é a oportunidade que Deus deu. Aleluia. Abre aspas. Nós estamos aqui num grupo de crentes, deixa eu falar. Tem crente, tem obreiro que vive atrás de oportunidade, pedindo oportunidade para cantar, pedindo oportunidade para pregar, atrás do pastor. Obreiro não pede oportunidade. Mas como ele está preparado, ele também não rejeita a oportunidade, exceto se ele estiver doente. Porque a oportunidade vem na hora certa. A forma com que você usar ela vai determinar se outras virão ou se passará um tempo. Mas que ela vem e vem para todos, sem exceção. Sim. Pegou pela internet uma mensagem bonita, eu olhei,
Então significa que ela também tirou. Muitos pregadores estão tirando a maior parte. Um segredo aqui no nosso meio não tem isso. Mas pega pela internet, está tudo já pronto. Eu falo que internet é uma ferramenta maravilhosa. Se você puder ter uma Bíblia de cada exemplar, de cada versão na sua casa, é bom, mas tenha a internet como um tempero. É um tempero, é bom. Assista vídeo, leia os textos e pega só o tempero. Não pega o conteúdo tudo não, porque aí vai dar problema. E sem contar que, quando você pega o enlatado, o Espírito Santo fica de lado olhando. Amém? Não conhece a palavra, né? Prazeia tudo. Do jeito que vem, transmite, né, pastor Toninho? Vamos mais para frente? 2.3, né? Então, vamos lá. Lidando com a exaltação. Quando Deus lhe dá um desígnio, Ele estará sempre junto a você. Por isso, nunca tente fazer nada sem a presença dEle. João 15:5. A intimidade com o Senhor deve ser valorizada e cultivada. Mardoqueu, como um bom servo, desfrutou, pois ele vivia suas ações voltadas ao soberano. A história de Mardoqueu mostra que, além da honra vir na hora certa, o melhor de Deus incide sobre aqueles que se descansam em sua presença. Aqueles que descansam em sua presença. Que possamos ser como Mardoqueu, praticar o que Deus quer que pratiquemos e não segundo o nosso desejo. Assim não seremos dominados pela soberba. Esse é um sentimento que todo cristão tem que lutar contra ela. A gente tem que... Eu tenho uma oração minha, eu faço ela muitos anos, pedindo ao Senhor que me livre da vanglória, da inveja, da soberba e da arrogância. Porque a natureza humana, ela é tendenciosa a esses sentimentos e a essas ações. Então, nós precisamos lutar diuturnamente contra isso. O meu tempo já foi, eu quero apenas ler aqui no tópico 3. Não tenha medo dos desafios. 3.2. A vida cristã exige perseverança. Crença, valores sólidos, bem definidos. Sobre não tenha medo dos desafios. Quando Josué foi substituir Moisés, a única palavra que Deus disse para ele foi: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Desafio, você vai meditar na palavra, afirmar na palavra e vencê-los em nome de Jesus. Perseverança. Perseverança, Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo, mas tem um conselho bíblico sobre perseverança. Quando Jacó veio encontrar com Esaú, seu irmão, ele deu os presentes, se abraçaram e choraram. O Esaú falou assim para ele: pega todo o seu povo e me segue. E ele falou uma palavra que é uma das mais sábias em toda a Bíblia. Ele disse: eu tenho mulheres e tenho crianças, e tenho muito gado pequeno. Se eu for no seu ritmo, vão morrer. Então você vai com seus exércitos, e eu sigo no passo do boi. Aleluia. Perseverança é passo do boi. O passo do boi, para quem conhece boi de carro, ele é lento, mas ele é firme e ele é constante. Você inicia um ritmo em janeiro, quando chega em dezembro, você está com o mesmo semblante, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo ritmo, e adorando e glorificando, e não falando mal do seu departamento. Passo do boi, está na Bíblia. Crenças e valores sólidos, bem definidos. Significa, quem você é, o que você está fazendo, qual é o seu norte, qual é o seu destino.
para onde é que eu quero chegar, aonde eu quero chegar. Quando eu defino isso, então eu tenho um ritmo de vida. Que Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Deus continue abençoando a igreja, em nome de Jesus. Desculpa aí pelo horário, irmão. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então é isso. Igual o pastor ABC falou, temos que perseverar e buscar uma vida íntegra em todos os nossos momentos. Poder sermos vistos como pessoas retas de coração perante Deus. Obrigado, pastor ABC, pela aula de hoje. Aula excelente. E devolvo ao pastor Walter da encerramento. Pastor Juvenil, a conclusão e o encerramento. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe aqui, pastor Alberci. Transmitiu para nós aqui um ensino, né, que nós devemos ter integridade em tudo que nós formos fazer como cristãos. O código moral de um cristão, da família cristã, é a Constituição Celestial. Né? Esther estava embasada, né, o conteúdo expressivo dela, a integridade dela, transmitida através do ensino, né, de Mardoqueu, fez com que ela teve ousadia para enfrentar, né, Deus usou ela para aquilo que foi o primeiro ensaio do holocausto dos judeus. Seria um extermínio dos judeus. Se ela não tivesse ousadia, não tivesse integridade com Deus, Mardoqueu, da mesma forma, se não tivesse integridade, conhecesse, né, o código da conduta moral cristã, que é os mandamentos, os preceitos, os conceitos de Deus estabelecidos dentro das Escrituras Sagradas, não teria progredido, né? Teria acontecido ali um episódio mais trágico, que o voo da TAM, em 2007, né, 180 passageiros morreram. Em 2011, 11 de setembro de 2001, né, a World Trade Center, né, veio a cair ali, e outros acontecimentos históricos, né, que já aconteceu. Então, seria trágico aquilo ali. E depois, em 1945, né, o Holocausto, o extermínio dos judeus ali por um homem maligno, né, Hitler. Então, ali Deus brecou, porque estava em oculto com Deus. Aquilo que nós falamos muito, irmãos, os homens governam, faz propostas, faz projetos, mas Deus domina. Então estava em oculto ali, né, na vida de Esther, de Mardoqueu, no momento certo, porque Deus não chega atrasado, nem adiantado. Deus chega na hora que nós mais precisamos. A hora que mais precisou, foi revelada ali a integridade, tanto de Esther, como de Mardoqueu, que nós aprendemos aqui nesta lição. E nós devemos fazer isso em exercício na nossa vida diária. Nós precisamos disso. A integridade no culto, a integridade com o departamento, a integridade para com os irmãos. Sempre vai haver divergências de pensamento, de ideias. Mas por isso que nós temos a centralidade que é para Deus. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 11, 12, 13, 14, se bem não me falha aqui a memória, fala do ministério quíntuplos. O que é ministério quíntuplos? Que a Bíblia revela. Uns apóstolos, outros, ajuda aí, Alberci, profetas, outros doutores, outros mestres e outros pastores. Ministério quíntuplos. Tem gente que quer pegar e colocar tudo dentro da sacola e ser tudo de uma vez. Não dá para ser isso. Quem nasceu com talento para louvar, para cantar, é revelado em oculto com Deus em cada individualidade, em cada pessoalidade da pessoa. Quem nasceu para ter uma palavra de ministério, para pregar, igual, por exemplo,
Quem lembra aí do Takayama? Gesiel Gomes, Napoleão, que eu conheço demais, ia até certo tempo ia lá no nosso comércio, conhecido da nossa família. Napoleão, esse tempo atrás eu estava olhando ele na internet, a mensagem do Napoleão até hoje é ungida. Apesar do episódio que aconteceu na vida dele, quem é que deu aquilo para ele? Eu lembro do nosso pastor presidente aqui. Às vezes você quer ser presidente, você quer estar na frente, porque tem gente que luta por isso, quer atropelar, quer passar por cima, não espera o momento. O pastor presidente já falou que, mas Deus te escolheu? Deus te chamou? Tem gente que não tem o dom para ensinar, mas tem o dom de contribuir, tem o dom de orar, tem o dom de cooperação, de corporativismo com a igreja, tem o dom de assiduidade na igreja, tem o dom de estar na oração na igreja. Tem muita gente que é cenarista. O que é o cenarista? Os irmãos sabem, já falamos isso aqui. O que é o cenarista? Tudo está pronto, o palco ele chega. Gosta do cenário, mas os bastidores, mão no arado. E lá genuinamente, lá onde é que precisa. Quando se sobe uma escada de um prédio, que jeito que a gente se sobe ela? Do primeiro degrau, segundo, terceiro. Tem gente que já quer ir no quinto. O famoso dá os passos maior que as pernas, né? Então, Mardoqueu, Esté, nos deixa esse legado importante de aprendizado, integridade com Deus, esperar no tempo de Deus, sem precipitação, sem antecipar. Tenho projetos, tenho os planos, tenho muita coisa boa. Deus está no conteúdo, naquela elaboração, Deus está participando lá do início, junto. Na obra de Deus tem que ser assim. Deus tem que estar junto, tem que estar caminhando, amém? Deus abençoe os irmãos, um bom almoço, vamos nos colocar sobre os pés. Muito bem lembrado aí, André. Os irmãos podem colocar sobre os pés. A irmã Cida está ali com as pamonhas, né? Quem quiser cooperar, ajudar, o local é o mesmo ali embaixo, quase de frente à feira, descendo aqui. Quem quiser e puder cooperar, será bom ali ajudar ela ali, né? Vamos orar e agradecer a Deus por esta escola bíblica dominical, abençoados irmãos, nós estamos aqui com muitos irmãos, você que nos assiste, deixar um recado aí para você, a presença da escola dominical nossa está sendo uma bênção, aliás, todos os cultos está sendo uma bênção, quinta-feira aqui nós nos surpreendemos, na oração também nós nos surpreendemos, e Deus tem movimentado da maneira dele, do jeito dele, da forma dele, isso é que é o mais importante, e a igreja não vai parar. A igreja não vai parar, porque o Senhor peleja por nós. Exatamente. Pastor Toninho, sim? Isso. Muito bem lembrado do Wagner. Eu liguei hoje cedo, comunicando com o Wagner. Ontem eu falei, sexta-feira. Ontem ele não pôde estar ali na nossa reunião ministerial. O irmão Wilton, o pastor Wagner, eles estão aí numa quarentena aí. Então, vamos orar por esses irmãos. Irmãos, e vamos nos policiar, viu? Os irmãos estão vendo a notícia aí na mídia aí, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, colapsou, né? Não vamos brincar, não. Ontem eu falei lá na reunião ministerial, falei, nós estamos com os projetos, mas nós não sabemos para onde vai desencadear a situação. Eu sei que tudo está no controle de Deus, mas nós vamos fazer os nossos, né, as nossas prudências, as nossas diligências. À noite, culto, celebração, adoração a Deus, estará aqui o pastor Franklin Rebouças, maná do céu para a sua vida, tá? Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã, enriquecimento aqui pela palavra, Deus é transmitida através do pastor Alberci, prospera ele nesse conhecimento, nessa sabedoria, ó Deus amado, para que possa, ó Deus amado, o evangelho ser progredido através dele, através de nós, que aqui aprendemos, estamos aprendendo cada dia mais, ter integridade contigo, ó Deus, ter fidelidade a Ti, lealdade a esse ministério, a esta igreja, porque amamos essa igreja e defendemos ela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim, Deus, por essa manhã maravilhosa, por esse sol brilhar, por esse tempo, por esse clima, pela água, pelo café, pela planta dos pés nos sustentar, nós podermos caminharmos, estarmos na Tua casa. Visita, Pai querido, nós pedimos com muita humildade, visita os encarcerados,
enlutados, aqueles que estão em hospitais, essa pandemia, Senhor, já pedimos que o Senhor possa abreviar isso no meio do teu povo, ó Deus amado, na sociedade em si, enfim, nos 5 continentes, ó Deus amado, sabendo que tudo está no teu controle, as tuas mãos estão estendidas, ó Deus amado, os teus ouvidos estão atentos a nos ouvir, por isso, ó Deus amado, lhe agradecemos e lhe rendemos graça, abençoa logo mais o culto à noite aqui de celebração, a palavra venha de encontro aos nossos corações, ó Deus, nos ajuda na disciplina, na integridade, na fidelidade a Ti, ó Deus, é isso que aprendemos nesta manhã, que nós possamos prosperar os nossos caminhos, ó Deus amado, como uma família cristã, termos como código moral para a nossa vida, ó Deus amado, o exemplo dessa palavra santa. Muito obrigado, Deus. Estenda suas mãos para cá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, todos digam amém. Bom domingo e almoço para todos.